Aleluia. João 4, versículo de número 1. João 4, versículo de número 1. E diz assim a palavra do Senhor. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais que os discípulos do que os discípulos de João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade em Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado aos seus filhos, de José. E estava ali na fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado de caminhar, sentou-se assim junto a uma fonte. E era isto quase hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água e disse: Jesus, dá-me de beber, que você que crê, glorifique e exalte o nome do Senhor. Irmãos, acho que é uma palavra muito legoada, acho que conhecida pelos irmãos. E é bom a gente trazer palavras assim dos irmãos já estão mais afinados, porque a gente não pega sozinho, a pessoa fica mais à vontade, também entende da palavra. Então, no momento em que eu fiquei sabendo que eu ia pregoar, essa palavra veio na minha mente. Eu creio que o Senhor me entregou. E como eu disse no começo do culto, a palavra, ela pode ser conhecida, mas ela nunca é a mesma. A gente tem uma revelação diferente do mesmo que tinha dado antes. Por quê? Porque talvez a palavra pode ter sido a mesma, mas talvez não era para aquele momento que você estava vivendo. Por isso que a palavra do Senhor não se renova. Porque a palavra pode até ser igual, mas no momento que eu vivo ela é necessária para mim. Então, pelo fato dela ser necessária, a gente entende que a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia, mas ela sempre enche. A palavra do Senhor, ela nunca vai apontar e vai deixar da forma do caso, mas a palavra do Senhor, ela vai nos apontar e vai nos trazer um renovo. E é esse renovo que mostra a gente como a palavra do Senhor é poderosa. Então, quando a gente vem trazer textos de formas em que os irmãos já entendem, já sabem e conhecem, é até mais simples de se falar. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela arde em nossos corações de uma forma diferente. A palavra do Senhor, ela não volta vazia do nosso coração no momento em que a gente entende que Ele é nosso Salvador, cara. No momento em que a gente entende que a palavra do Senhor, ela que me conforta, é ela que me sustenta, a palavra nunca é a mesma, mas ela sempre vem de tonalidades diferentes. O texto pode até ser igual, mas o contexto que ele vai trazer sobre o meu coração, ele sim é diferente. Então aqui a gente está passando por um cenário, pastor, em que Jesus já era bem conhecido, já era bem falado. Então as pessoas olharam para Jesus de uma forma diferente. Essa forma tal de que quando Jesus vai ser batizado por João, ali a gente começa a ver a manifestação do Espírito Santo sobre a vida de Jesus. Então naquele momento Jesus não era mais visto como filho do carpinteiro, mas por muitos era aquele que estava vivo, por aquele que chegou. Então Jesus não era mais visto como apenas um carpinteiro, mas era um homem visto com um olhar diferente esse qual, de que esse homem é diferente, a unção dele é diferente, porque aonde ele passa, a transformação ela chega. Então, pela forma de que Jesus já não era mais conhecido como tal, mas sim como que já veio, mas sim como que chegou, mas sim como libertador, a fama de Jesus ela foi se espalhando de uma forma em que as pessoas até começavam já a comparar ele com João. Então as pessoas falavam muito de Jesus, cara. Mas o interessante nesse texto é o começo dele. Quando a gente vai para o versículo de número 3, vai dizer a palavra do Senhor que era-se necessário Jesus passar por Samaria.
comunicavam. Porque todo mundo aqui sabe que o povo de Israel é dividido por 12 tribos. Mas no momento em que Salomão acaba o seu reinado, as tribos são divididas. E no momento de ser dividido, o povo de Samaria foi dividido no lado norte. E esse lado norte, o conceito dele era diferente. Então, pelo fato do conceito dele ser diferente, não ser igual ao povo de Israel, ao povo que se glorifica, aonde tinha tempo para se entregar, o povo colocava aquele povo como um povo impuro. Então, por isso que judeus e samaritanos não se comunicavam. Porque os judeus sempre olhavam o povo samaritano como um povo impuro. Impuro esse de quê? De que quando o rei Ciro, ele toma aquela parte norte de Israel, ali os costumes começam a mudar. Porque judeus foram se relacionando com povos de outra característica que eles. Então era visto como um povo impuro. Então por isso que o povo judeu falava, para se adorar ao Senhor tinha que ser no templo. Então olha como é interessante, Carol. Ele está passando um local improvável, um local que não era para ele estar, para ele salvar alguém que necessitava da presença dele. E sabe o que é mais interessante? É que aquela mulher, o horário que ela estava buscando água, passou num horário assim que só ela que tinha que estar lá. Porque a hora sexta estudaram como se fosse a meio-dia de hoje. Então imagina aí, se nesse industrial aqui como dá meio-dia, já está um sol que só Deus na causa, porque o sol aqui é mais baixo, não tem baixo. Agora imagina naquele tempo, um deserto daquele, um calor, mas aquela mulher ela foi buscar água. Por quê? Ela sabia que no momento em que ela fosse buscar água naquele horário, Carol, não teria ninguém. Porque como a palavra nos fala, no momento em que Jesus vai falar com ela, traga seu marido, ela fala, eu não tenho. Jesus fala, isso mesmo, disseste bem, porque já teve 5, então peraí. E esse que está, também não é seu. Então aquela mulher, se a gente for olhar em todo o contexto bíblico, não era uma mulher bem vista. Então já era samaritana, já não era bem vista, ela falou assim, não, eu vou ter que ir no momento em que ninguém está. Porque no momento em que ninguém está, eu vou me sentir mais confiável em fazer o que eu tenho que fazer. Mas tinha uma coisa diferente. Essa mulher pensou assim, eu vou lá buscar água para matar a minha sede. Sede essa como, mas é sede carnal. Mas ela não sabia que no momento que esse dia ia mudar, porque ela foi para buscar água para matar a sua sede, mas estava alguém ali que ia te oferecer uma água que iria purificar, iria salvar, ia mudar totalmente o contexto da vida daquela mulher. Aleluia! Glória a Deus! Então, a gente espera muito de colocar coisas impossíveis na nossa vida, pastor. Eu não vou fazer isso porque as pessoas falam de mim sobre isso. Eu não vou perdoar porque as pessoas falaram que antigamente eu era assim. Ei, eu não vou fazer isso porque fulano vai apontar o dedo e vai falar o que eu estou fazendo. Mas o Senhor está falando, é desse jeito que eu quero. Porque no momento em que você está desse jeito, eu entro com conserto. E quando eu entro com conserto, pessoas que estão do seu lado vão começar a falar: que Deus é esse? Como que ele mudou aquilo? Como ele mudou aquele cenário? Como ele mudou aquela pessoa? E quando você já vê o agir de Deus sobre as nossas vidas. Porque aonde o ser humano falou é morte, não vale de nada, não vai virar ninguém. O Senhor está falando, não, é um missionário na minha mão, é um obreiro na minha mão, é um levita na minha mão, é uma pastora na minha mão. Porque para o inimigo pode ser impossível você ter um conselho, mas na mão do Senhor, Valdir, é Ele falando, eu declaro uma unção diferente sobre a vida. Então, olha como que é interessante. E no momento em que ela chega, Jesus estava sentado, tranquilo, estou descansando. Imagina aí, cara. A gente trabalhando, carregando caixa de pingo. A gente vai sentar com o meu da galera, nós já estava te esperando. Mas olha como é interessante. Ela chega, mas o intuito dela não foi nem olhar quem estava
Olha como que é interessante. Porque no momento em que ela chega, Jesus fala o seguinte, cara. Ei, dá um pouco de água para beber. Ela veio de poço. Como o senhor está pedindo a mim? Eu que sou samaritano. E você que é judeu. E você sabe que judeu samaritano não se comunica. Porque já comunicar em homem samaritano e um homem judeu ele é difícil. Agora imagina uma mulher samaritana e um homem judeu. Aí quer ser mais difícil ainda. Mas sabe qual que é interessante? É que Jesus olha de uma forma diferente, pastor. Ele vai falar o seguinte. Ele olha para ela e fala: peraí, eu posso até ser judeu, mas eu vim buscar salvação da sua vida. Talvez você não me conheça, mas se você tivesse me pedido água, eu te daria. Mas essa água seria diferente, porque essa água seria a água da vida. Glória a Deus. Aí sabe qual é a resposta dessa mulher? Não tem como. Você é fundo, você está sem nada para pegar. Mas sabe o que é interessante, Carol? Que essa água viva, não é aquela água viva que fica no fundo do mar, não. Mas é de quê? Para se criar um poço, pastor, as pessoas iriam cavando. Pastor, imagina, vai cavando, aí tem água, vai cavando. Não importa a profundidade, só vai cavando. Aí lá no fundo daquele poço começa a jorrar um pouco de água. E essa água ela ia enchendo. Então por isso que se chamasse de água viva, porque ela brota do chão. Mas porém, só conhece a água viva aquele que chega até o final do poço. Só vai saber o que é água viva aquele que até o final do poço, para ver se ela está lá. Aleluia! Sabe por que essa mulher está falando nesse contexto de que está muito fundo, você não tem nada? E essa água viva aí? Mas mal ela sabia que a água viva que Jesus estava falando era a purificação que ele estava trazendo naquele momento sobre a vida dela. A purificação, a água viva que Jesus estava falando é aquela de que pode vir dias maus, pode vir problemas, pode vir dificuldade, mas você nunca terá sede para voltar para trás para buscar água do poço. Mas você sempre vai ser saciado. Por quê? Porque no momento em que você entende da água que eu te dei, da água que você está consumindo, você vai entender, pode vir dificuldade, mas ele está comigo. Pode vir dificuldade. Eu vou perdoar para você na glória. Está difícil demais, Moisés, mas você está comigo. Está complicado, ninguém está falando nada, mas ele está contigo. Você já reparou que no momento em que você está desanimado, cheio de visão, tem aquele, é como se fosse aquele desenho, como a gente fala, volta para trás, tem volta direito, já passou o olho, já, e continua, volta para trás, esquece tudo. Que Deus é esse? Que traz transformação, mas você só vive na luta. Que Deus é esse? Que a sua vida só vive na luta, vive naquele problema. Aí você entrega a vida para ele e você fala assim, não vai mudar, mas a coisa continua do mesmo jeito. Mas tem um porém, que a mesma voz que diz que o Senhor ouviu falando assim que existe, tem outra voz que está sobre para ser maior. Ei, existe não. Porque no momento em que você estava triste, você lembra quem te abraçou? No momento que estava difícil, você lembra quem estava com você? No momento em que estava tudo complicado, lembra de quem estava junto com você? Sabe por que hoje em dia é muito fácil você ver ministérios se acabando? É porque estão ouvindo mais para a dificuldade do que quem está ouvindo para o milagre. Porque dificuldade a gente pode resolver com a nossa perna, com os nossos braços. Mas o milagre, sabe por quê? Quem vive só dando nó em dificuldade nunca vai entender a proporção que o milagre pode trazer sobre a vida. Porque o milagre não beneficia só você, mas ele atrai pessoas que estão ao seu lado. Então por isso que você vê para pessoas, Valdinei, que no momento em que a dificuldade entra, o intuito dela é sempre voltar para beber água do poço. Por quê? A água do poço, ela sabe que sempre vai estar lá. A água do poço, ela sabe que no momento em que ela for,
pediu algo, mas em nenhum momento essa mulher quis dar algo para Jesus. Mas se você for olhar, pastor, em todo momento Jesus estava se oferecendo a fazer uma mudança na vida dele. Porque toda vez que ela levantava um questionamento, Valdinei, o Senhor vinha com uma resposta. E essa resposta não era a resposta que massageava o ego dela, mas era uma resposta que mostrava quem realmente ela era. Sabe por que a palavra de Deus ela pode? Sabe por que a palavra de Deus tem hora que faz a gente se quebrantar mais do que a gente está? É porque a palavra de Deus ela anuncia quem nós somos verdadeiramente. A palavra de Deus, ao mesmo tempo que ela nos purifica por dentro, ela vai nos relatar: ei, eu estou te purificando, mas você não vai ficar sujo. Por quê? Porque você não é merecedor. Mas tem um porém: você não é merecedor, você é impuro, mas eu te amo, mas eu te quero, mas eu quero você para mim, mas eu quero que você seja salvo. Então a palavra do Senhor, cara, no momento em que ela nos bate, no momento em que ela nos quebra todinho, ela faz algo diferente também, cara. Ela nos quebra, mas o oleiro está sempre refazendo. Ela nos quebra, mas o oleiro sempre está trabalhando. Ela nos fere, mas o oleiro sempre está falando: estou fazendo isso para que você aprenda. O pastor Lolo fala algo muito interessante: você não aprende. Então, como vai você não aprender? Deus nunca vai parar de te ensinar. É por isso que é doloroso. É por isso que é difícil. É por isso que muitas das vezes a gente fala: vou desistir, vou jogar tudo fora. Mas por quê? Porque a palavra do Senhor ela vai nos relatar quem nós realmente somos, cara. Ela vai nos relatar de quem realmente somos nós. A palavra de Deus, ela vem para nos confrontar. Confronto este que é necessário para a nossa vida, que é necessário para a nossa mudança, que é necessário para o nosso conselho. Mudança essa que nos mostra que, da mesma forma em que o irmão que está do nosso lado pode cair, eu também posso. Sabe por quê? Porque essa mulher foi buscar no meio-dia, pode ir. Ela foi buscar no momento em que ninguém estava. Por quê? Vocês já pararam para pensar como era difícil a vida dessa mulher? Como era dolorosa a vida da sociedade daquela mulher? Imagina aí. A gente tem base até da mulher do fluxo de sangue. Era visto por todo mundo como impura. E havia 12 anos que ela estava sofrendo com aquilo. Então imagina aí, pastor, 12 anos. Você é dado para a sociedade como impuro. Pessoas não encostando em você, não chegando perto. Porque te viu como mal a sociedade. Mas como foi na vida da mulher samaritana, veio um socorro também para a mulher do fluxo de sangue. Socorro esse qual, quando é o momento em que ela perde tudo que ela tinha, que ela investiu para a medicina, não é esse aqui, eu tenho que salvar, e nada deu certo, somente dela ouvir falar de Jesus, isso que é forte. Somente dela ouvir falar de Jesus, ela rompeu uma multidão que estava toda à frente dela, para ela tocar pelo menos no nome de Jesus. Porque ela colocou no coração dela: se eu somente tocar, eu serei curado. Mas sabe o que acontece com nós hoje em dia? A gente escuta, a gente observa, a gente recebe o que foi dito, mas sabe o que acontece? A gente não quer tocar no manto, porque para tocar no manto tem que romper a multidão. A gente escuta, pastor, a gente dá glória, a gente glorifica, mas a gente não quer tocar no manto. Por quê? Porque tem que romper a multidão. Por isso que muitas pessoas, quando a gente apresenta Jesus para elas, elas falam: ah não, essa não é a hora. Por quê? Não, um milagre, mas tocar no manto. Por quê? Porque para tocar no manto tem que ter renúncia. Para tocar no manto não vai ser fácil. Para romper a multidão pior ainda. Por isso que tem pessoas que a gente apresenta o Evangelho, a pessoa no momento em que entrega a ela tudo que foi dito, ela vai virar e falar: não quero agora. Ah, não, agora não dá. Por quê? Porque
Então a gente quer ter ouvido, mas tocar no nome de qualquer último a gente não quer. Então, irmãos, no momento em que aquela mulher estava junto de Jesus e aquele diálogo vai se estendendo, Jesus toca na ferida dela. Porque no momento em que ela fala, eu quero dessa água, Jesus vai virar para ela e vai falar, traga seu marido, chama ele lá. Porque quando ele chegar, eu vou falar. Quando ele ama as palavras de Deus. Aquela mulher, ela vai ser sincera. Gente, isso daqui é o mais lindo dessa palavra. Jesus em nenhum momento, ele jogou na cara dela os erros que ela cometia. Jesus, até a forma dele falar com ela, foi sábia, pastor. Porque ele podia chegar, não, você é adulto. Você é isso, você quer ver algo a Bíblia ou você não quer ter mudança? Não. Ele foi agindo com sabedoria. Porque quando um sábio está cheio de Espírito, ele edifica o que está do lado. Porque só foi Jesus falar, ela nunca tinha visto aquele homem. Ele era judeu. Para ela eles não se comunicavam. Mas bastou poucos diálogos para aquela mulher ser sincera com Jesus. Sincera ao ponto de quê? De expor a sua vida. De quê? Eu não tenho marido. Aí Jesus fala, disseste bem, você não mentiu. E este que você está agora também mentiu. Então naquele momento imagina o barco para a mulher. Mas sabe o que ela vira para Jesus e fala? Senhor, eu sei que tu és profeta. Senhor, eu sei o Espírito da vida. Senhor, eu sei a pessoa que eu sou. Senhor, eu sei dos erros que eu pratico. Senhor, eu sei que da forma que eu estou, eu não posso ficar. E o Senhor está perdendo o seu tempo para me conversar comigo, mesmo eu sabendo dos seus erros. Era Jesus falando para aquela mulher, eu sei dos seus defeitos, eu sei dos seus erros, mas porém, o trabalho de Deus, ele é perfeito. Você não vive uma vida perfeita, a forma que você vive não é certa, mas eu amo tanto a sua vida, que eu vou entrar com uma perfeição tão diferente na sua vida, que até mesmo você vai duvidar do que eu estou fazendo. É por isso que tem muitos momentos que a gente para e pensa assim, Deus, como pode eu estar aqui hoje? Eu já tinha me perdido há muito tempo atrás, mas como que eu posso estar aqui hoje? É o Senhor falando para mim e para você. Não foi somente você, não. Mas foi eu que mudei o cenário. Mas foi eu que mudei o que estava acontecendo. Sabe que você está aqui hoje? Foi porque você quis um milagre lá de trás. E o agir de Deus é tão maravilhoso que Ele traz uma mudança na nossa vida, Valdinei. Mas Ele também traz a vida de pessoas que estão do nosso lado. Já reparou que no momento em que Deus age sobre a sua vida, é no momento em que você, nem você mesmo não dá nada para você. É no momento em que você está tão desacreditado do que está acontecendo, mas que chega no final do culto, a pessoa fala assim, ei, Deus falou tremendo com você. Porque Ele agiu tanto na sua vida, que Ele fez mudar a minha através da sua. Aconteceu um fato muito interessante que ele veio. E aconteceu comigo. A gente sabe que o Senhor está nos ordenando. E a gente não serve, a gente tem que escutar e executar aquilo que o Senhor faz. E uma certa vez o Senhor falou comigo, vai até tal pessoa e fala isso com ela, que eu estou te ordenando. Eu fui para cá, voltei, falei,
mentalidade essa qual? Que da mesma proporção que você estava ouvindo o inimigo lá atrás, você tem que pegar sua vida ao Senhor hoje. Aleluia. Glória a Deus. Foi então que até no final do culto eu falei com a Carol, Deus usou você para me dar um tapa na cara, ficou comigo. Deus usou tão tremendamente. O que você falou já tinha mandado eu falar, mas eu não falei, eu fui covarde. Por quê? Porque a gente se reprime tanto em a gente se colocar na nossa vida de que eu não posso fazer, eu não consigo, que a gente acaba anulando o que o Senhor fala através de nós. A gente acaba anulando algo que o Senhor está falando sobre a nossa vida, falando: ei, faça isso, você é meu servo, eu te dei autoridade, eu quero te usar para isso. Mas a gente se anula o que o Senhor quer fazer sobre a nossa vida. Então, nesse exato momento, essa mulher estava falando: Senhor, volta para mim. Mas aí algo muda na vida dessa mulher. Porque no momento em que ela tem aquele diálogo com Jesus, a vida dela foi mudada. A vida dela não foi a mesma. A vida dela não estacionou no momento em que ela estava, não. Mas a palavra do Senhor nos diz que aquela mulher saiu profetizando. Então a mulher que para a sociedade era impura, no momento em que ela se encontrou com Jesus, ela não era mais impura, mas o que ela estava fazendo? Ela estava profetizando. Ei, aquele homem falou o meu secreto. Aquele homem está falando sobre o que eu fazia. Esse homem é o Messias. Esse homem é o que veio. Esse homem é o que vai nos salvar. Esse homem é o que vai nos curar. Porque no momento em que a gente entrega a nossa vida para Jesus, a nossa vida nunca é a mesma. Porque o Deus que a gente serve não é um Deus que fica lembrando o passado, mas é Deus que muda o presente, mas é Deus que muda o futuro, mas é Deus que age no presente, mas é Deus que vai agir no futuro para mostrar para você que a sua decisão mudou o cenário de muitas pessoas. O seu sim abriu portas para muitas pessoas. Então, Moisés, naquele momento, aquela mulher entendeu. Eu posso até ser samaritano, mas tem um Deus que ele é zeloso, mas tem um Deus que ele é cuidadoso, mas tem um Deus que não é Deus somente de judeu, não, mas ele é Deus para todos. Ele é Deus que entrega conselhos. Ele é Deus que nos relata quem nós somos, mas mesmo assim ele vai falando: ei, você necessita de mim, toma parte da minha unção aí. Porque no momento em que a gente entende que o Senhor é o nosso único suficiente Salvador, cenários na nossa vida vai mudar. Porque também tem uma parte no diálogo dessa mulher que ela vai falar: ei, mas o tempo que ela vai se adorar é o tempo seu. Aí Jesus vai falar algo para ela: vai haver um tempo em que não será necessário glorificar Deus somente aqui em Israel, mas vai chegar um momento em que Deus vai procurar verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores esses qual? Aquele que entrega a sua vida a mim e anuncia quem eu sou através da vida dele. É por isso que no momento que o Senhor Jesus se entrega na cruz, ele está falando: eu estou dando a minha vida agora, para que você tenha continuidade na sua vida, para que você tenha o chamado que eu entreguei na tua mão, o ministério que eu derramei na tua mão, a unção que eu derramei na tua mão. A gente não pode se apequeninar e falar que eu não posso, eu não consigo. Não, com Deus eu tudo posso, com Deus eu tudo faço, com Deus eu tudo consigo. Por quê? Porque eu não estou em primeiro lugar, mas é o Senhor que vai na frente no campo de batalha, derrotando o inimigo se levanta para cair. Pessoas que falam na sua vida que apontam o mesmo dedo que vai apontar, vai ter que olhar e falar: ei, aquilo ali é o servo do Senhor.
sobre a vida de cada um aqui.